esquecemos disso. Nos esquecemos que esse Pai nos atende. E nós ficamos com medo e somos capazes de fazer outras coisas que às vezes nem é o mais importante para sermos atendidos. O que Deus quer ver em você e em mim é um filho, uma filha confiantes. Essa confiança em Deus faz com que a gente realmente saiba pedir, saiba ter um comportamento tal que Deus com certeza vai dizer: não, esse filho é honesto, esse filho também se esforça, esse filho também vê o que é capaz, o que ela é capaz de fazer para também manter-se no ritmo de vida. E o que diz Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós não podemos deixar de fazer o nosso esforço, até que custe, até que não seja muito difícil, temos que fazer o nosso esforço. Eu acredito que muitas vezes a gente se esquece de fazer isso, né? O nosso pedido não é apenas algo passivo, né? Deus não quer agir de um modo passivo, né? Toma lá da cá, como se diz, né? É assim no papel eu cumpro, não. Deus quer é uma vida. Deus quer um relacionamento de pai com filho. Deus quer que nós sintamos a sua presença em nós, e apesar das nossas dificuldades, que nós não deixemos de confiar nesse Pai misericordioso. Cada missa que nós celebramos, isso nós sabemos, né, é um momento do maior encontro com este Pai. Encontro em que nós realmente colocamos a nossa realidade. Tenho certeza absoluta que todos vocês aqui vêm, é claro, com um desejo muito grande de louvar a Deus, mas também de colocar suas necessidades, colocar seus pedidos. Trazem pessoas a essa celebração, trazem pessoas também ao altar, pessoas com as suas necessidades muito próprias, pessoas para quem vocês com certeza imploram a Deus uma graça, uma presença, quem sabe, de uma ação mais forte. Deus não muda de ação, olha só, Deus não é mais ou menos, nós é que nos dispomos a acolher, nós é que abrimos o nosso coração na medida do que nós podemos. Ah, porque Deus me ajuda mais. Deus não ajuda mais. Ah, mas Deus está se esquecendo de nós. Deus não se esquece de nós. Como é que eu estou abrindo o meu coração? Como é que eu estou pedindo? Eu diria até como é que eu estou necessitando. Entra um pouquinho no moral, como se diz, né? No espírito da leitura do Evangelho que ouvimos. Nós temos também que ser espertos, marque a palavra esperto não no sentido meramente popular, né? Deus não quer esse tipo de esperteza, mas Deus quer sim que nós sejamos filhos e filhas confiantes, que nós não desanimemos, que nós encontremos sim um modo de nos aproximar mais ainda dele. Isso sim, essa é a esperteza. Esperteza é não desistir, esperteza é não desanimar, esperteza é não perder, quem sabe, a esperança que o Papai do Céu jamais nos abandona. No nosso pedido, meus queridos irmãos e irmãs, realmente deve estar presente aquilo que Jesus sempre exigiu de nós, né? A nossa fé. Vocês nunca, ou nós nunca, vamos encontrar Jesus atendendo alguém na sua necessidade
senão também exigindo desse alguém uma atitude de fé, de confiança. Nunca Jesus atende alguém sem dar um elogio, que essa pessoa acreditou, que seja feito conforme ela acreditou. Jesus nunca realiza um ato se essa pessoa não diz que realmente quer, necessita e acredita que Jesus é capaz de fazer. É uma coisa tão simples, meus queridos irmãos e irmãs, mas que às vezes a gente esquece. Quando a gente está muito necessitado, a tendência nossa é pedir, é gritar, é quase dizer que Deus, Ele tem que fazer a nossa vontade. Quando a gente se esquece que nós é que temos que fazer a vontade dEle. A oração do Pai Nosso não é uma oração teórica. Jesus Cristo não escreveu uma oração e disse: eu vou ensinar para vocês como rezar. Não. Jesus Cristo, Ele ensina a partir da prática do dia a dia. É o que Jesus fazia. E Jesus era convicto de que era importante fazer a vontade do Pai, isso em qualquer circunstância. Então, muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, que Deus cumpra o que nós queremos, que Deus realize o que nós necessitamos, né? E fazer a vontade do Pai é ter esse espírito de fé, de confiança. Eu diria, é ter esse espírito de esperteza de um filho diante do pai e da mãe. Às vezes os filhos conseguem do papai e da mamãe quando eles são jeitosos, né? Quando eles sabem pedir, quando eles sabem elogiar, quando eles sabem ser carinhosos, quando eles dão um jeitinho, a mamãe e o papai ficam mais atentos e atenciosos à necessidade deles. Com Deus é a mesma coisa. Se nós louvamos a Deus, se nós engrandecemos o nome de Deus, se nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo a sua grandiosidade na nossa vida, nós também podemos pedir. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, na medida em que eu elogio a Deus, Deus não precisa de elogio, mas entende o que eu estou dizendo, humanamente falando, na medida em que eu me mostro muito dócil diante de Deus, eu também posso pedir. Assim como eu peço perdão, eu também tenho a coragem de dizer: meu Pai, me ajuda, eu necessito, eu preciso. Então note, isso é também ser esperto diante do Papai do Céu. Não vamos só pedir perdão, não vamos só, quem sabe, pedir das nossas necessidades, vamos elogiar um pouquinho também. Se Ele diz que é Pai, Pai gosta de ver um filho dizer que precisa. E quanto mais um filho diz para o papai e para a mamãe que estão necessitados dele e dela, este pai e esta mãe abre ou se abre no sentido de ir ao encontro de um filho e de uma filha. Deus também tem a atitude de um pai e de uma mãe, ou de um homem e de uma mulher, como se diz, né? Aquele quadro famoso de um pintor francês holandês chamado Rembrandt mostra justamente isso. Deus abraçando o filho. Seria mais ou menos o retorno do filho pródigo que nós conhecemos. Deus tocando nos ombros do filho com a mão de uma mulher e com a mão de um homem. Isso para dizer, na imagem deste pintor, que Deus age conosco como age a nossa mãe, atenta, atenciosa, carinhosa, meiga. E Deus atende a nós como um pai que é firme, que é seguro, que olha para nós realmente vendo o que nós necessitamos. Vamos fazer essa missa em que nos encontramos
como filhos e filhas necessitados, como filhos e filhas que acabamos de escutar a palavra dele, Deus, onde ele diz que nós devemos ter esperteza para também negociarmos a nossa vida espiritual, né? Mas entendo negociarmos, né? O exemplo é humano, a palavra é humana, para exprimir uma atitude espiritual minha, sua, de cada um de nós. Em outras palavras, que a gente não desanime diante, quem sabe, de Deus, mesmo quando às vezes a gente acha difícil, ou quando não até impossível, que aquilo não é possível, que aquilo vai resultar, quem sabe, em nada, né? Mas que a gente se encha da confiança de um filho e de uma filha diante de um pai que jamais deixa de estar atento à necessidade de cada um e de cada uma de nós. Então vamos colocar as nossas necessidades nas mãos deste Pai, nessa nossa Santa Missa, que Ele esteja nos escutando, mas que Ele esteja, com certeza, muito mais ainda, vendo o modo, a maneira como nós estamos apresentando a Ele as nossas preces, nossas necessidades e necessidade dos irmãos e irmãs de quem nós estamos nos lembrando e que estamos trazendo também para essa nossa Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.